bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos responder a tag do 50% porque finalmente chegou julho, já passou metade do ano, vocês acreditam? 2026 tá passando assim muito rápido e nossa, eu tenho muitas coisas pra compartilhar aqui com vocês hoje. Mas antes da gente começar, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever, ative as notificações e nos siga pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, onde eu posto em tempo real as coisas que acontecem por aqui, certo? E temos novidades também, gente, aqui no canal. Na realidade, se você é do litoral norte de São Paulo, mais especificamente Caraguatatuba, nós temos o Clube do Livro Capítulo 1, gente, presencial, e é incrível. Se você é da região e gostaria de participar, deixa os seus comentários aqui neste vídeo que eu vou responder e te coloco no grupo do WhatsApp, onde a gente sempre coloca as atualizações do grupo, de horário, né? Enfim, quais são as leituras que a gente vai ler. É super democrático, é muito legal. Enfim, essa é a grande novidade que nós temos aqui no canal e até por isso que eu ando um pouco sumida. O Clube do Livro é, assim, um grande sonho da minha vida e está dando super certo, mas me requer um pouco de tempo fora das telas, o que não é uma reclamação, pelo contrário, estou muito feliz e gostaria muito de compartilhar isso com você, caso você seja da região, tá bom? Se você também é do Vale do Paraíba ou região, entre em contato porque a gente vai também abrir novas turmas, né, novos clubes aqui pelo Vale do Paraíba, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora responder essa tag que está incrível! Bom, gente, não é a primeira vez que eu respondo a tag do 50%, né, o canal já tem 5 anos, gente, 5 ou 6 anos, já nem sei. Vou deixar na descrição os links com as tags que eu respondi dos anos anteriores, tá? Que tá muito legal. Mas vamos para 2026, né? A primeira pergunta da tag é a seguinte: o melhor livro que você leu até agora em 2026? E pra mim não poderia ser diferente do que Um Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Gente, eu estou obcecada pelo universo da astronomia. Gente, não é astrologia. É astronomia. E, gente, é inacreditável como esse livro vai abrir a sua mente para as questões do universo. Digamos assim, tá? Porque basicamente ele vai contar sobre as expedições da Voyager, que foram as naves espaciais que saíram na década de 70 da Terra rumo em direção ao desconhecido fora da Via Láctea. Tudo bem que isso vai demorar séculos para isso acontecer, né? Mas a gente teve através dessa expedição, né, fotos inéditas de Júpiter, Saturno, enfim, a gente conseguiu ver todos esses planetas que estão a anos-luz, assim, de distância da gente. Não sei se eu falei anos-luz certo, tá? Me perdoe. Mas, enfim, estão simplesmente muito longe. E aí, a Voyager, ela olha pra trás, né? Ela vira a sua câmera de volta pra Terra, porque a ideia dos cientistas era ver como que a Terra apareceria, né, na distância lá, longeão do universo, né, da Via Láctea. E aí, quando a câmera volta pra Terra, né, ela vê um pálido ponto azul. Como se a gente não fosse nada na imensidão que é o universo. Gente, isso me pirou o cabeção. É sensacional, juro pra vocês. Tem várias reflexões teológicas nesse livro, por incrível que pareça, porque a gente mede muito o tamanho de Deus, né, conforme o tamanho da Terra, sendo que a Terra é pequena e a gente poderia mudar nossa percepção, por exemplo, de Deus, que o nosso Deus, que a gente acredita, poderia ser muito maior do que na realidade a gente até imagina que ele seja, porque as galáxias são tão grandes, são tantas, né, enfim, o Sol é uma pequena estrela de uma pequena galáxia e esse livro te dá um pouco dessa reflexão e é sensacional. Não é um livro ateu, tá, gente? Eu tô falando assim de Deus porque essa reflexão aqui traz bastante nesse livro. Mas fala sobre Júpiter, Vênus, Saturno, sobre vida em outros planetas, que na realidade é mais fácil ter vida nas luas dos planetas que a gente tem aqui no sistema solar do que necessariamente em Vênus, em Marte, sabe? Gente, essas coisas é sensacional desse livro. Como vocês podem ver, eu fiquei obcecada por ele. É muito legal. Ele é um calhamacinho, eu li pelo Kindle, por isso que eu não tenho ele aqui físico, mas é incrível, vale super a indicação. Coloca aí na sua lista que você não vai se arrepender. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora em 2026? Bom, gente, eu li muitos romances, né, agora no início do ano. Na realidade, eu li 39 livros ao todo, né, nesses 6 meses. Uma coisa me pegou muito desprevenida em questão de romance, que foram a tropa dos romances pós-apocalípticos. Que loucura, né? Gente, eu não faço sentido nenhum nas minhas leituras. Se você me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu vario muito, que eu sou uma pessoa meio eclética, né? Gosto de coisas estranhas. Principalmente no quesito romance, porque a tropa pós-apocalíptica é
o mundo deu errado, o pau torou, zumbis aconteceram, desastres naturais aconteceram e fizeram com que a humanidade meio que entrasse em extinção. E aí acontece romance no meio disso. É basicamente sobre isso a série Kindle da Claire Kent, que eu fiquei obcecada. Também li pelo Kindle Unlimited. Infelizmente eu li em inglês, não tem ainda traduções em português, mas gente, eu li Heaven, Hero, Homestead, Princess, Embers. São livros assim que eu devorei. Uns melhores que os outros. 2 dessa série eu favoritei como um dos melhores livros que eu li no ano. Gente, sensacional. Que foi o Heaven e o Hero. Pra mim, são livros, assim, muito bons, tá? É sensacional o que essa autora faz de ambientação dessa série. Vale a pena, coloque também aí pra vocês lerem depois. Eu sei que parece uma coisa meio gore, mas é muito bom. Mas além disso, né, eu estou lendo em 2026 a série de Harry Potter. Temos aqui A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. Os 3 livros já tem resenha aqui no canal, tá? Já falei deles aqui, para cada um deles tem uma resenha aqui e ainda estou na minha leitura. Já digo que eu estou odiando Cálice de Fogo. Polêmico, eu sei, mas esses 3 livros aqui são muito bons, sendo o meu favorito dos 3 ainda a Câmara Secreta. Esse livro aqui é muito bom, gente, é sensacional. Prisioneiro de Azkaban era meu favorito quando eu era adolescente? Era, mas reler aqui transformou a Câmara Secreta no meu favorito. Esses livros são muito bons, gente, não importa a idade que você tenha, vale ainda a pena retomar a leitura. Pergunta número 3, o livro que mais me decepcionou esse ano. Bom, vamos começar com uma surpresa, na realidade, porque isso foi uma releitura. Primeiro eu li Amor e Ódio, da Ana Huang, em inglês, e eu tinha gostado muito. Por quê? Esse livro é o tipo de livro que vai te empreender por causa do plot twist. Será que eles vão ficar juntos? Como que essa angústia que trabalha aqui nesse livro me pegou e me fez terminar do início ao fim? Eu gostei muito da minha primeira leitura. Achei que funcionou pra mim, amei os protagonistas. É simplesmente, assim, foi uma das minhas melhores leituras em 2022, se eu não me engano. E aí, eu decidi reler por causa do Clube do Livro, né? Eu queria ver se alguns dos livros que eu tinha gostado muito valeria a pena para colocar nas listas que eu faço, né, para as meninas escolherem. E no caso, esse aqui na releitura perdeu muitas estrelas pra mim. De 5 estrelas foi pra 2. Vocês têm noção disso? Por quê? Porque eu achei o conteúdo hot daqui muito agressivo. E aí me pegou demais. Acho que ler isso em outro idioma me deixou menos chocada. Talvez porque eu tava me esforçando pra entender, né? Enfim, do que ler isso em português e me deixou muito constrangida. Eu fiquei, gente, que gosto amargo na boca, Brasil. O que tá acontecendo? Enfim, e aí ele não sobreviveu. Esse é um romance enemies to lovers, né, pra quem é fã, mas ele não funcionou na releitura pra mim e foi uma grande decepção relê-lo. Outro livro que não funcionou pra mim em 2026 foi O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Esse livro, na realidade, é o primeiro de uma trilogia e, gente, não funcionou pra mim. Não funcionou. Gente, eu achei chato, eu achei insuportável. Eu queria muito ler a história do Rei Arthur, que é o que conta essa história aqui. Ouvi falar tão bem desse livro, gente, eu li quase nada dele e... Por quê, né? Ele é narrado por uma terceira pessoa, um protagonista aqui, uma testemunha ocular dos acontecimentos do Rei Arthur. Então vai contar desde a primeira vez que esse personagem ouviu falar dele, enfim, vai ser a perspectiva dele que vai mostrar aqui durante o livro, né? Ele não é narrado em terceira pessoa, desculpa. Ele é narrado por essa personagem que não é o Rei Arthur, entendeu? Odiei. Eu achei o cara chato. Gente, eu não consegui. Não fluiu pra mim e foi uma desistência, o que é muito triste, porque este livro faz parte do desafio de 12 livros para 2026. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas, enfim, não funcionou pra mim. Achei um livro masculino, se isso faz sentido, não sei se eu tô lendo muito romance, provavelmente, e aí a narrativa aqui não casou bem nas coisas que eu tô lendo. Não vai ser agora que ele vai acontecer. Outro livro que, surpreendentemente, também não gostei, que me decepcionou muito, e na realidade foi uma desistência, assim, de partir do coração, foi O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu amo literatura brasileira portuguesa, esse não é o problema, não tenho preconceitos quanto a isso. É que eu não consegui me relacionar com a Luísa ou com a Juliana. As duas pessoas, pra mim, são personagens deploráveis, do pior que a humanidade pode oferecer. E assim,
Eu estava lendo este livro assim que eu acordo lá pela manhã, né? Lá pelas 6h30, 7 horas. Eu já estava começando meu dia estressada lendo ele. Talvez não seja o momento de eu pegar esse livro para ler. E eu sou muito da opinião que os livros nos acham. Este livro também faz parte dos 12 livros para 2026. Eu forcei a minha leitura nele e talvez este livro não funcione dessa forma. Talvez não, tenho certeza. Por quê? Porque ele tem essas questões assim que você tem que estar com o seu estômago bom para degustá-lo, o que não é o caso. Tô estressada, tô irritada e isso tava me irritando mais ainda, sabe? Me deixando com essa sensação mais aflorada ainda, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, enfim, tava piorando minha ansiedade, ou seja, desisti, Brasil. Não tenha dó de desistir de livros que não estão funcionando pra você. Se não funcionou pra você agora, no futuro, daqui 5 anos, 10 anos, talvez ele funcione. Hoje não é minha realidade e tá tudo bem. Agora vamos para os livros que mais me surpreenderam nesse ano. E eu não poderia deixar de falar sobre Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Gente, este livro aqui é uma distopia e é muito boa, é impressionante. Nessa distopia, basicamente, os bombeiros, eles são agentes do Estado que queimam livros, né? Livros são extremamente subversivos. E o legal da piração desse livro é essa carta de amor que o autor faz para a literatura. E, gente, é super bem escrito, é super envolvente. Eu achei isso aqui sensacional. Ele faz parte, né, da tríade das grandes distopias, ao lado de 1984, Admirável Mundo Novo, enfim, Fahrenheit 451, se você ainda não leu. É super fácil de ser lido e é uma delícia. Gente, surpreendentemente maravilhoso. Quero muito assistir aos filmes, né? Tem várias adaptações desse livro aqui e vem aí, amei. Outro livro que eu não poderia deixar de citar aqui é Nada de Novo do Front, do Erich Maria Remarque. Será que é assim que pronuncia o nome dele? Enfim, vou deixar aqui. Gente, esse livro fala sobre soldados da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E a perspectiva da Alemanha, dos meninos alemães. E é sensacional. Você tem que ter estômago, tá? É um livro difícil, ele é super curtinho, ele é aquele edição bolso, sabe? Eu li no Kindle, embora, né? Vale super a pena ser lido também. Ele é surpreendente. Eu não consegui largar essa leitura. Eu gosto de livros, né, sobre guerra, de modo geral. Me interessa como a humanidade consegue fazer isso consigo mesma. Isso que é o impressionante. Além de ser um ode, né, à paz, né, uma homenagem à paz desse livro, mesmo se tratando sobre a guerra, você sai com a extrema certeza de que tudo isso que aconteceu com esses jovens, os protagonistas dessa história, foi insignificante. E isso é desolador. É muito impressionante o que esse autor faz. Você se sente lá no front com esses jovens de 18 a 20 anos, vivendo a verdadeira quebra de expectativa, porque eles vão com a ideia de que eles estão salvando a Alemanha, sendo que, na realidade, eles estão indo pro abate. É muito pesado nesse sentido, mas é sensacional, uma baita leitura. E também um livro que me surpreendeu, que eu também li pelo Kindle, foi o Morangos Mofados, do Caio Fernando de Abreu. Gente, o que me aconteceu nesse livro foi o seguinte: um livro escrito em prosa, embora seja extremamente poético. Gente, tinha momentos assim que ele começava a falar, parecia que as coisas não estavam fazendo sentido e de repente me fazia sentir o que o personagem estava sentindo da história. É muito sensorial esse livro, ele também é LGBTQIA+, então se você é da comunidade ele vai ser ainda mais sensitivo para você. Então tem aqui relatos desse personagem falando das suas primeiras experiências sexuais. Eu achei um livro assim muito tocante, muito bonito, ele me trouxe muitos sentimentos. E como deve ter sido ser um garoto LGBT na época do Caio Fernando de Abreu. A sua história pessoal, né, parece que se entrelaça aqui nessa história. Eu senti, eu não vi nada sobre isso, ainda vou dar uma pesquisada antes de fazer minha resenha sobre ele, mas é, assim, ó, sensacional. Gostei muito desse livro, vale super a indicação também, tá, gente? Me surpreendeu muito esse autor. Mas não foi ele o autor que mais me surpreendeu esse ano, porque essa é a próxima pergunta, né? Novo autor que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. No meu caso, foi o Emmanuel Carréré em Yoga. Também li pelo Kindle, por isso que eu não tenho ele aqui físico. Esse ano eu comprei pouco livro, tá, gente? Li tudo pelo Kindle, mas enfim, calma. O Yoga, do Emmanuel Carréré, é
uma coxa de retalhos que faz sentido, que fez sentido pra mim, que me prendeu do início ao fim. Começa como um senhor, né, um autor que conta sua biografia de indo para um retiro de yoga tipo hardcore, que você não fica 10 dias sem livro, sem celular, sem nada, apenas meditando 10 horas por dia. Começa assim o livro. E de repente você se vê no meio de um atentado terrorista na França, se você se vê no meio de uma missão pelos refugiados ali da Europa, sabe, do Mediterrâneo. Gente, é um fluxo de consciência? Não, mas você tá ali no meio do redemoinho que tá acontecendo na vida pessoal desse autor, que também se separa. Ele também descobre que é bipolar, né? Ele tem esse diagnóstico aos 60 anos, então, tipo assim, o pandemônio tá acontecendo aqui nesse livro e é sensacional. Autores franceses, eu já disse isso aqui algumas vezes no canal, eles têm uma cosmovisão de mundo que é própria de autores franceses. E aqui você vai encontrar isso muito forte. Eu acho que eu senti a mesma coisa em A Elegância do Ouriço. Também tem resenha aqui no canal. Aquela autora também conseguiu expressar esse sentimento em mim. Enfim, gente, é uma viagem que só o Emmanuel Carrère vai conseguir fazer com você, tá? Ele é um dos autores contemporâneos mais renomados, tá? Hoje em dia. Gente, vocês vão curtir, faz sentido, tá? É muito bonito esse livro. Inclusive, eu levei muito pra terapia esse livro. Não sou bipolar, tá? Mas eu achei que é de uma das citações sobre bipolaridade mais bonitas que eu já li. Gente, é muito interessante, é bem filosófico, gostei. Vale super a pena, vou ler outras coisas do autor eventualmente. Próxima pergunta, seu personagem favorito mais recente? Bom, eu acho que eu tô roubando nisso aqui, porque vem do vilão de O Gótico Mexicano, que é uma releitura. Eu reli com as meninas do Clube do Livro. Basicamente, o Virgílio, ele ganhou o posto de vilão favorito, personagem favorito. Geralmente eu gosto de vilões. Sempre trago personagens aqui um pouco paradoxais, né? Enfim. E é o caso do Virgílio, ele é um vilão cafona. Ele se vende, sabe? Eu gosto disso. E esse livro aqui é sensacional, também vale super a dica. Já tem resenha no canal antiga dele. Tô pensando em refazer. Calma, vamos ver como que vai ser aí o andar da carruagem. Mas o Virgílio, ele vende. Ele é um personagem que se vende. Você acredita que ele é mau, que ele vai fazer o que ele fez, entendeu? Próxima pergunta. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Bom, não poderia ser diferente do que O Velho e o Mar, do Hemingway. Gente, não é o primeiro livro que eu leio dele, na realidade eu já li Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram. Ambas já tem resenha aqui no canal. Hemingway é um dos meus autores favoritos da vida, porque este homem, ele é simples, mas ele é tão profundo, ele é tão universal, que você fica muito chocado com as coisas que você lê dele. E foi o caso que aconteceu aqui. Um pescador chamado Santiago, um velho, tá ali na sua das últimas pescarias, digamos assim, ele conseguiu tocar no meu coração. Sabe? Eu me senti como esse velho Santiago no meio do vasto oceano. Às vezes a gente se sente assim, navegando pela vida. Eu acho que esse livro traz essa sensação. É maravilhoso. Não é o meu livro favorito do autor. Adeus às Armas, que também me fez chorar. Na realidade, foi muito mais impactante pra mim. Mas também pela época de vida que eu tô, enfim. Não importa. Só sei que este livro aqui também tocou, gente. Tocou no meu coraçãozinho. Agora vamos para a próxima pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu acho difícil achar um livro aqui, porque eu gosto de livros existencialistas, que me deixam deprimida, né? Que me tiram do meu eixo, que me fazem refletir, enfim. E aí eu também gosto de romance. Então eu sou 880, né? E é difícil colocar um único livro assim aqui, quando se diz romance. Até porque esse ano eu reli o Morro dos Ventos Uivantes por causa do filme, né? Nada a ver, né, com o livro, inclusive, é só um sabor, Morro dos Ventos Uivantes, aquele filme, mas não tem como esse não ganhar, né? Vocês sabem que esse aqui é o meu livro favorito da vida. Esse livro, pra quem ama romance, como eu, é, assim, maravilhoso, tá? É um enemies to lovers, se a gente fosse usar nos termos contemporâneos. Ele não vai entrar pra lista, ele tá a título de comentário, tá? Aqui, porque o que eu vou escolher, na realidade, é a minha segunda opção, né? O meu segundo livro favorito de romance que eu li agora, que foi o Hero, da Claire Kent. Sim, gente, o romance pós-apocalíptico pra mim foi um livro que me deixou feliz, eu fiquei extremamente animada lendo, li toda a série. É
sobre isso, tá bom? Lidem com essa informação. Próxima pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu acho que eu vou roubar de novo, porque foi o A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Li com as meninas do Clube do Livro também. E na realidade não é exatamente uma adaptação fiel a este livro. É também um sabor à Casa da Colina, né? Que é a Maldição da Residência Hill, da Netflix. Uma baita série e é uma homenagem, na realidade, a este livro aqui. É muito bom. E, gente, é muito engraçado que hoje ainda, a gente fez a discussão no Clube do Livro sobre esse livro, tipo, já faz alguns dias. E ainda hoje as meninas estão falando no grupo, tipo, loucamente, porque esse livro, ele não morre, ele só cresce. E é sobre isso o poder da literatura. E as meninas lá não leem esse tipo de conteúdo, não é um livro que é a zona de conforto delas, isso que é o mais legal. E mesmo assim ele falou muito com elas, então eu acho que é um tipo de livro que você deveria dar a chance, mesmo que não seja algo que você lê com frequência. E isso aqui parece terror, tá? Na minha opinião, não é. E aí a gente discute isso muito no Clube do Livro, enfim, gente, maravilhoso. Tem uma chance pra este livro aqui. Melhor adaptação cinematográfica, com certeza, porque a série também é maravilhosa. As meninas também amaram. Próxima pergunta. Sua resenha favorita deste primeiro semestre? Escrita ou em vídeo? Gente, acho que foram todas as resenhas que eu fiz de Harry Potter, além de ter sido um sucesso aqui no canal, né? Todo mundo gostou muito das resenhas. Também foi uma delícia de fazer esses vídeos, porque eu gosto muito da série, gente. Eu amo Harry Potter. Embora, né, todos os problemas da J.K. Rowling, a gente discute sobre isso no primeiro vídeo, né, da Pedra Filosofal. Mas, enfim, é maravilhoso, vale super a pena e continua sendo minha resenha favorita desse ano. Próxima pergunta. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Bom, diferente dos outros anos, né, 2026 está sendo o ano que eu tenho comprado poucos livros, estou com outras prioridades, porque eu não sei brincar, né? Meus gastos com livros são muito altos. E aí eu preciso escolher as minhas lutas, né? Este ano decidi dar uma seguradinha, porque, por exemplo, o Palha do Ponto Azul, que foi o livro que eu mais gostei este ano, estava R$100 na Amazon. Entrou agora em promoção no Prime Day e agora tá 60. Mas aí eu já li, enfim, acabou o time não dando, vou comprar eventualmente, mas tava R$100, entendeu? Aí eu fico, dói, meus amigos. Eu leio de 7 a 9 livros todo mês. Imagina comprar tudo isso em livro, tipo físico, entendeu? É difícil, põe a mão na consciência. A última pergunta, mas não menos importante. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Gente, vocês sabem, né, que eu tenho a meta dos 12 livros para 2026, né? Já foram 6 livros, ou seja, ainda falta metade. Entre eles, 2 eu desisti, que é o Primo Basílio e o Rei do Inverno, como eu falei pra vocês. Então ainda tem os outros 6 pra ler. E eu já peguei o do mês agora de julho pra ler, já tô lendo ele, enfim. E é um livro muito difícil, porque eu faço isso comigo mesma. É um livro da Svetlana Alexievich, que é pesado, que é sobre crianças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Por que eu faço isso comigo? É a pergunta que eu me faço. Por que eu não posso ler romancinho gostosinho e ficar com Deus no coração? Não, eu tenho que desgraçar minha própria mente. Aí fica difícil de seguir, né, diante com os outros livros. Enfim, é uma loucura, mas é um desafio por algum motivo, né? Tá escrito desafio. Tenham paciência comigo, tá, Brasil? Mas enfim. Mas eu tô com muita vontade também de Rebeca, pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica, você já viu o que ela faz. A pessoa física quer reler Acotar. Por que eu quero reler isso? Eu acho que eu li em 2022. Era o livro favorito da minha sobrinha de 15 anos. Pois é, as crianças estão lendo isso hoje em dia. Não acho ruim. Não vamos entrar nessa discussão, mas enfim. E eu li isso aqui em 2022, eu devorei porque eu queria saber o que acontecia. Enfim, ainda tinha só a trilogia, né, da Fairy, é assim que pronuncia o nome dela? Enfim, ainda não tinha das irmãs. E aí eu li, devorei, e aí eu não me empolguei pra ler o resto dos livros, eu quero ler. E, gente, eu quero pegar os detalhes, eu quero entender melhor a história, você entendeu? Eu quero esse momento. Da mesma forma que eu quero fazer isso com este livro aqui, O Príncipe Cruel. Gente, eu favoritei essa série, vocês não estão entendendo. Eu dei 5 estrelas pra essa série, basicamente, porque é muito maravilhoso. É tipo Game of Thrones das fadas. E não é putaria, não tem cenas hot aqui, tá? Pelo contrário, não tem, o que é surpreendente. E é muito bom, eu queria muito reler essas 2 séries, enfim, eu queria muito.
Me falta o quê? Coragem, tempo, terminar a série de Harry Potter, né? Porque eu ainda tenho, além do Cálice de Fogo que tá no meu escritório, ainda tenho esses 3 calhamaços de Harry Potter pra terminar. Ainda tá no plástico, gente. Eu só tiro quando eu vou ler, sabe? Pra dar satisfação de que eu comprei algo novo. Enfim. O surto, né, meus amigos? Eu não sou uma pessoa normal com literatura, mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Eu encerro por aqui, já deu, nossa, muito tempo, mas é sobre isso. Eu volto ano que vem com essa tag de novo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mandem energias positivas para eu terminar o desafio. Tá difícil, tá, Brasil? Tá difícil, minha concentração deu uma morrida esses meses, mas eu só resenho aquilo que eu leio, saibam disso. Enfim, né? Mas é isso, Brasil. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!